Uma senha de banco é constituída de 3 letras escolhidas entre as 26 do alfabeto, seguidas de 3 algarismos escolhidos entre os 10 algarismos de 0 a 9. Quantas senhas podem ser formadas usando-se 3 vogais e 3 algarismos pares? Olha a pegadinha do malandro. Começa com uma enrolação, ele fala de 26 letras do alfabeto, mas depois ele já dá meio que uma deixa. Ele diz que ele quer as vogais, né? A, E, I, O, U, e quer só os algarismos pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Ele fala inicialmente que podem ser os 10 algarismos ou né, as 26 letras do alfabeto. Mas depois ele já entrega o ouro para o bandido e diz que quer 5 vogais e uma das 5 vogais, né? 3 das 5 vogais, desculpa, e 3 desses caras aqui. Ele fala em algum momento em algarismos distintos? Não, nunca falou em algarismos distintos, nunca falou em letras distintas. Então pare e pensa comigo. Quantas vogais tem aqui? 5. Quantas opções eu tenho para o primeiro dígito da minha senha? 5. Repito, ele falou em distintos? Não, não falou. Então eu tenho mais 5 opções aqui. E aqui tenho 5 opções também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções, porque são 5 dígitos pares. 5 e 5. Eu fiz um pouquinho afastado esses caras aqui para saber que eu tenho as vogais e os números. Só que tudo isso aqui forma uma mesma senha, né? Pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar esse cara todo. Vai ficar 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 à sexta potência. Isso aqui vocês podem pensar como 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vai dar 25 vezes 25 vezes 25. E pelos meus cálculos aqui, 15.625. Essa é a resposta do exercício 67, letra A. 15.625. Essa é a resposta da letra A. Vamos fazer agora a letra B. Letra B, então, guris. A letra B, o professor vai montar uma prova com 5 questões. Uma questão de trigonometria, 2 questões de álgebra e 2 questões de geometria. Só que o professor tem disponíveis 3 questões de trigonometria, 6 de álgebra e 5 de geometria. Ou seja, dessas 3, ele vai escolher uma. De quantas maneiras ele pode escolher? Ele tem 3 questões e vai escolher uma. Bom, então ele tem 3 opções. Ele pode escolher qualquer uma daquelas 3. Aqui, álgebra. Ele tem 6 questões e vai escolher 2. Então, ele tem 2 etapas. A primeira delas é escolher uma das questões. Ele tem 2 etapas. A primeira etapa é escolher uma das questões. Quantas opções ele tem? 6. E eu já botei o vezes porque é princípio multiplicativo, né? O princípio fundamental da contagem é o princípio multiplicativo que a gente vai utilizar aqui. Ele tem 6 opções para a primeira questão. E depois, para a segunda questão, ele tinha 6, escolheu uma, sobraram 5 questões. A questão diz que não interessa a ordem. Ou seja, ordens diferentes me dão respostas iguais. Então, estou contando coisas a mais. Quantas vezes eu vou contar o mesmo parzinho? 2, né? Quando for a questão 1 e 2 e quando for a questão 2 e 1. Então, cada vez que eu escolher 2, eu corro o risco de escolher uma e depois a outra ou na outra ordem. Então, eu tenho que dividir isso por fatorial de 2. A gente tem a sorte de saber que fatorial de 2 é 2. Então, divido por 2 aqui. E esse mesmo raciocínio eu vou usar aqui nas questões de geometria. Eu tenho 5 questões de geometria para escolher 2. Então, eu tenho 2 tomadas de decisão, né? A primeira decisão é, qual das 5 eu vou pegar? Tenho 5 opções. E a segunda decisão, sobraram quantas lá depois que eu peguei a primeira? Sobraram 4.
Então, 5 vezes 4, mesmo raciocínio. Aqui eu vou contar 2 vezes cada par de questões, eu vou contar 2 vezes. Então, eu divido por 2. Aí aqui vai ficar 3 vezes 6 dividido por 2 dá 3, vezes 5, vezes 4 dividido por 2 dá 2. E aí agora, cara a cara com o goleiro, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5 dá 45. 45 vezes 10, 450. Então aqui eu tenho 450 maneiras de montar a prova. É isso, né, a pergunta? Ele pode montar então 450 tipos diferentes de prova.